Olá, sétimo ano, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje, correção das páginas 94 e 95, 96 e 97. Para começarmos essa correção, eu vou fazer a leitura do texto que está aí chamado Vermelho, que é a letra de uma canção da Vanessa da Mata. É um trecho, né? Gostar de ver você sorrir, gastar das horas para te ver dormir. Enquanto o mundo roda em vão, eu tomo tempo, o velho gasta solidão, em meio aos pombos na Praça da Sé. O pôr do sol invade o chão do apartamento. Vermelhos são seus beijos, que meigos são seus olhos. Ver que tudo pode retroceder, que aquele velho pode ser eu. Então, questão número 1. As orações geralmente apresentam dois elementos essenciais. Um que informa de quem ou de que se fala, e o outro que apresenta informações sobre o ser de que se fala. Então, o primeiro, aquele que informa de quem ou de que se fala, nós chamamos de sujeito. E o segundo, né, é aquele que apresenta informações sobre o ser de que se fala, é o predicado. Então, na oração o pôr do sol invade o chão do apartamento. A respeito de que se fala alguma coisa? Está se falando a respeito do pôr do sol. E que parte dessa oração informa algo sobre esse ser, algo sobre o pôr do sol? Invade o chão do apartamento. Número 2. O sujeito apresenta como núcleo ou uma palavra significativa, ou seja, aquela palavra mais importante, ou um substantivo, ou um pronome, ou ainda uma palavra substantivada. Aí embaixo eu coloquei para vocês, para relembrar. O que é uma palavra substantivada? É quando uma palavra, mesmo não sendo um substantivo, lá na oração ela vai assumir a função de um substantivo. Pode ser um advérbio, pode ser um verbo, pode ser um adjetivo, pode ser um numeral, só que na oração ela vai exercer a função de substantivo. Por isso nós passamos a chamá-la de palavra substantivada, certo? Então lá, já o predicado, ele tem sempre o verbo, isso nós já conversamos, e geralmente o núcleo do predicado aí vai ser o verbo. Em o pôr do sol invade o chão do apartamento, qual que é o núcleo do sujeito? Qual que é o mais importante, a palavra mais importante? O pôr do sol. Qual que é o mais importante? Pôr do sol. E no predicado, invade o chão do apartamento. É o nosso verbo, é o invade. Esse é o núcleo do predicado, ok? Agora, para responder as próximas questões, tem aí um poema chamado Noite de São João, da Rosiana Murray. Na noite de São João, as estrelas pensam que são balões e a lua em chamas se derrama na fogueira. Uma a uma as bandeirinhas vão fugindo dos quadros do Volpe e enfeitando a cidade de todas as cores e assombros. Tem forró e casamento na roça, tem documento assinado pelo rei, moça bonita de vestido de chita, canjica, pé de moleque e quentão. Na noite de São João, ninguém fica triste, ninguém fica sozinho e a festa só acaba quando o sol volta do Japão. Então, eles estão fazendo aí um poema para falar da noite de São João. E a ilustração, vocês viram aí, é um quadro do Volpe, que tem as bandeirinhas. O Volpe é um pintor que ele gosta muito de colocar nos quadros dele sempre bandeirinhas, tá, gente? Então, esse aí é um dos quadros dele. Então, o que eles fizeram? Eles tiraram algumas orações aí do nosso poema e pediu para que vocês encontrassem o sujeito e o predicado de cada uma das orações, em cada uma das orações. Então, na letra A, e a lua em chamas se derrama na fogueira. Qual é o sujeito? Do que ou de quem se está falando? A lua. Qual é o predicado? Em chamas se derrama na fogueira. Na letra B, uma a uma as bandeirinhas vão fugindo dos quadros do Volpe. Qual é o sujeito? As bandeirinhas. Qual é o predicado? Vão fugindo dos quadros do Volpe, uma a uma. Letra C. Na noite de São João, ninguém fica triste. O sujeito, ninguém. Predicado, fica triste na noite de São João. Letra D. O sol volta do Japão. Sujeito, o sol. Predicado, volta do Japão. Letra E. As bandeirinhas vão enfeitando a cidade de todas as cores e assombro. Sujeito. As bandeirinhas, predicado, vão enfeitando a cidade de todas as cores e assombros. Então, primeira coisa, nós identificamos o sujeito, aquele de quem se fala alguma coisa, certo? Aquele ou aquilo de que se fala algo. E tudo que sobra, tudo que restou na oração é o predicado. Número 2.
Nos versos de 12 a 18 do poema, foi empregado o verbo ter em vez do verbo haver, que é recomendado pela norma padrão quando seu significado na oração for existir. Letra A, substitua o verbo ter por haver. Como ficaram as orações? Então ficaram lá, há forró e casamento, e a outra, há documento assinado pelo rei, certo? Letra B, conclua. Por que a autora do poema preferiu empregar o verbo ter nesses versos? É por ter ser mais popular e mais adequado ao tema da festa. Festa junina, noite de São João, são temas populares. Então ela preferiu usar um termo mais popular, né? E não um de acordo com a norma padrão. Ela não teve essa preocupação, ser de acordo com a norma padrão. Número 3. No 8º verso é citado o pintor Alfredo Volpi. Observe o quadro de Volpi reproduzido acima e explica a relação entre a pintura do artista e os versos de 6 a 11. Então, acho que eu já até falei um pouquinho, né? Mas vamos lá. O Alfredo Volpi, ele é famoso por seus quadros de bandeirinhas. Por isso, na imaginação da autora, as bandeirinhas fogem dos quadros do pintor para decorar a festa, porque bandeirinhas tem tudo a ver com festa junina. Número 4. Nas frases dos balões dos 3 primeiros quadrinhos, o sujeito das frases é o mesmo? Então, nós temos aí uma história em quadrinho. Primeiro eu vou ler, tá? É uma tirinha do Lucas Lima. É o Nicolau, o personagem. Ele está conversando com um papagaio, certo? Aí ele fala assim: você será hipnotizada, criatura inferior. Você atenderá somente às minhas ordens. Você será meu escravo. Você. Aí ele falou assim: sim, meu mestre, o que o senhor deseja. Aí o papagaio, que idiota. Ele foi hipnotizar o papagaio e ele que acabou hipnotizado, né? Então vamos voltar lá na questão. Nas frases dos balões dos 3 primeiros quadrinhos, o sujeito é o mesmo? Sim, sempre é o mesmo sujeito. O sujeito é você. 5. Se a personagem não tivesse interrompido a segunda frase do 3º quadrinho, você... Que termo completaria? Um sujeito ou um predicado? É um predicado. Já que o você é sujeito, então teria que vir um predicado. Número 6. A historinha da tira poderia ter uma moral. Qual dos provérbios abaixo seria o mais adequado para encerrar essa história? Letra A. Quem espera sempre alcança. Letra B. O feitiço virou contra o feiticeiro. Letra C. Em terra de sé, quem tem um olho é rei. Então a resposta correta é a letra B. O feitiço virou contra o feiticeiro. Ele foi lá hipnotizar o papagaio e ele que acabou hipnotizado, certo? Então é isso. Ficamos por aqui. Um abraço. Até a próxima. Tchau.